Oi. Alô? Alô? Que merda, bicho. Isso é pior que falar ao telefone. Vocês estão me ouvindo? Eu não tô conseguindo enxergar nada. Vocês estão aí? Porra, bicho, tá frio aqui. Saiu do ar de novo. Será que vai voltar? Isso é muito bizarro. Isso não tá acontecendo de verdade. Só pode ser uma pegadinha. Eu vou entrar em negação de propósito. Calma, gente. Senta todo mundo. A gente tem que se acalmar. Eu tô calma. Eu tô calmo. A gente vai se acalmar. Nada de ficar nervoso. Tá todo mundo nervoso. Ninguém tá nervoso, né? Senta todo mundo que a gente vai entender isso. Quer dizer que tá tendo uma experiência paranormal. Até aí tudo bem. O Rodrigo tá, sei lá, no mundo dos mortos. Sem problemas. Ele falou com a gente através da televisão. Isso aí já é meio bizarro. Agora, será que ele foi, fisicamente para outro mundo? Ou o corpo dele tá lá jogado na calçada igual nos filmes? Ah, é bom que ele não tenha morrido não, porque eu não tenho a menor paciência pra velório. Que merda de confusão. Então a gente precisa ir lá ver o que aconteceu. Não dá pra esperar que a explicação venha até a gente, né? Tá, pode parar todo mundo de ficar se olhando, que isso já tá estranho demais. Deixa que eu vou ver quem é. Vocês não vão acreditar. Boa noite. Não que eu consiga ficar com as pernas cansadas, mas vocês me convidam para sentar? Pode sentar. Agradecida. Realmente não consigo perceber diferença, infelizmente. A sensação de chegar em casa depois de caminhar perto do rio e poder me sentar e descansar as pernas era muito boa. Não me lembro mais da sensação exatamente, mas me lembro que era algo bom. Me desculpem ser um tanto direta, mas as senhoritas e o rapaz não estão acostumados a receberem visitas, pelo visto. Não é muito educado deixar a visita falar sozinha ou sem resposta. Desculpa, senhora. A senhora seria a amiga da dona Lourdes? Amiga? Sim, é verdade. Nós éramos mesmo grandes amigas. Grandes amigas. Aparentemente agora ela também está morta, não é? Então a senhora tá realmente morta? O rapaz ainda tem alguma dúvida? E a senhora tá aqui porque aconteceu alguma coisa com o Rodrigo, né? O amigo de vocês arranjou uma bela confusão quando foi até um antigo prédio da Lourdes. Ele foi até lá, pelo que parece, para me procurar, correto? Sim, ele foi lá te pedir pra vir buscar a sua amiga aqui em casa, porque ela morreu e resolveu ficar aqui infernizando a gente. A Lourdes, ela não era fácil mesmo. Pelo jeito não mudou nada, mesmo depois de morta.
Certo. Então a senhora trocou de lugar com o Rodrigo e veio aqui buscar o espírito da sua amiga? Rapaz, você é bem imaginativo, não é? Então você não veio aqui para levar sua amiga embora. E a senhorita, pelo visto, é bastante perspicaz. Tá bom então. Vai ficar fazendo a misteriosa agora. A senhora veio fazer o que aqui? Eu vim avisar. O amigo de vocês foi até a casa antiga da Lourdes me procurar. Mas, infelizmente, eu nunca estive lá sozinho. Ele encontrou aquele sujeito que já me fez tanto mal em vida e ainda me prendeu aqui na morte. Eu nunca devia ter confiado neles. Mas eles também não conseguem ir embora. A justiça divina não falha. Ele está chegando. Escutem bem. Vocês não devem confiar nele. Eu não acredito nessa história de arrependimento. Ele já chegou. Senhora? Não confie nele. Senhora? Não Espera, confie. senhora. Senhora? E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. 1, 2, 3, blow! E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e é muito provável que eu seja o host desse podcast. Esse é o primeiro episódio do ano de 2019, o ano em que acabou a mamata. Você ficou sabendo disso, que acabou a mamata, Alana de Oliveira? Então, dizem por aí que acabou a mamata, né? Agora Biruliro presidente, acabou a corrupção, está proibido cometer crimes. Então, temos aí um país livre de crimes e de corrupção, mamatas, sem crimes. Tudo na normalidade. Caso você esteja ouvindo isso em 2019, você não faça a menor ideia do que está acontecendo aqui nesse ano, vale aquele pequeno resumo. Em 2018 ocorreram eleições presidenciais no Brasil e a gente elegeu algumas figuras fascistas deploráveis ligadas com milícia de uma maneira muito estranha, através de um processo de desinformação que fez com que a população brasileira em peso votasse contra mamadeiras de piroca e distribuição de kit gays em escola. Sim, você não ouviu errado. Depois disso, a gente tenta manter um pouquinho do bom humor, mas é quase impossível. A gente está gravando isso aqui no dia 25 de janeiro e exatamente hoje a gente já teve notícia do rompimento de 3 barragens de contenção de resíduos de minério em Brumadinho, Minas Gerais, mais um crime ambiental gigantesco e sem precedentes. A gente não sabe muito bem como reagir a isso. As primeiras notícias é de que a gente tem centenas de desaparecidos e um número ainda não definido de perdas humanas. Fora a parte ambiental, os resíduos já atingiram um rio da região, e isso antes mesmo da gente ter uma resolução sobre o caso do crime de Mariana, o rompimento da barragem de Mariana, alguns anos atrás. 3 anos. E o que isso tem a ver com o governo dos milicianos? Bom, uma das muitas medidas prometidas pelo governo de Jair Bolsonaro seria a flexibilização das vistorias ambientais e, em resposta a uma série de acordos com bancadas do agronegócio e mineradoras que auxiliaram na eleição dessa corja. Além desse tipo de proposta, a gente também já começa a sofrer uma série de perseguição de figuras políticas e de ativistas dos direitos humanos, com ameaças que fazem com que algumas pessoas tenham que se autoexilar no exterior, como foi o caso do deputado eleito João Willis, que abdicou do seu mandato e acabou de sair do país. A gente tem uma série de notícias bem desagradáveis para o começo de 2019, para o início desse podcast. É nesse cenário que a gente escolhe um tema razoavelmente condizente com o escopo do nosso programa. A gente decidiu, no nosso primeiro
primeiro episódio de 2019, fazer um pequeno retrospecto do século XX com relação a produções de arte em tempos de opressão. Bom, antes da gente entrar diretamente na pauta do programa, caso você tenha caído aqui de gaiato, tenha entrado de gaiato nesse navio, Não Pode Tocar é um podcast que fala majoritariamente sobre história, teoria, crítica e produção de arte, temas afins. Normalmente, no início de cada um dos nossos episódios de temporada, a gente tem um audiodrama. Você deve ter ficado perdido caso não tenha acompanhado os episódios anteriores, então eu aconselho a retornar e ouvir o início de cada um dos episódios oficiais de temporada para poder acompanhar um pouco dessa história. Fora isso, a gente também tem alguns episódios extra no meio dos episódios oficiais de temporada, que são os episódios chamados Não Pode Chorar, em que a gente reclama um pouco da vida e conta um pouco sobre a gente também, e o episódio chamado Pataquadas, no qual a Alana nos traz as principais notícias quentes do mundo da arte. Vai ter pataquada agora em 2019, Alana? Vai, com certeza, porque se tem alguma coisa que vai ter nesse governo biruliro, essa coisa é pataquada. Então vai ter muita coisa aí pra gente comentar. Bom, como a nossa pauta já tá longa, a gente tá ficando especialista em fazer pautas longas no início do Não Pode Tocar. A expectativa é que a gente fizesse episódios de 45 minutos e os últimos eles têm passado de 2 horas. Então vamos direto pro conteúdo. Eu espero que você considere minimamente útil. Você sabe o quanto ele lutou por tudo isso? Resistência à banalização. Pessoas de plástico, artistas que não fazem arte. Pé acima do ser. A procura vale mais do que a batida perfeita. É a história de um mulato brasileiro, da malandragem aqui do Rio de Janeiro. Preste atenção no nosso contexto, não domina o ponto dessa canção que a gente vai cantar primeiro. Busco no mais velhos dos terreiros e tambores, e assim fico mais forte, enfrento medos e minhas dores. No mundo de dinheiro não se tem mais valores, não separam por classe, cores, escravos e senhores. É conquistar o meu espaço. Eu olho pro futuro sem esquecer o passado. Quem se rebaixa a si mesmo quer ser elevado. Nos querem de humildes para sermos humilhados. A rua cobra, e como cobra, mas ajudar que é bom ninguém ajuda. É foda, tu gosta de dinheiro, né? Carro importado, pulseira de área VIP, uma puta do lado. Eu vou é de Seata, velha guarda na Portela. Falo de João do Vale, de Zequete, Manasseia. Falo de coisas simples, falo do meu lugar. Eu falo do meu povo e da cultura popular. Vai vendo. Eu luto e não me rendo, caio e não me vendo. Não recuo nem em pensamento. Sigo o movimento que pra mim é natural, de resistência cultural. Neste episódio nós vamos tentar passar, sem muito aprofundamento, por algumas das questões, exemplos e cenários da produção de arte em tempos sombrios ou tempos de opressão. Mas o que nós consideramos como opressão para a arte? A gente pode dizer que é qualquer força oficial ou desproporcional que impeça a livre expressão de ideias, emoções, que não tentem destruir ou subjugar o outro. Nesse sentido, toda a história da arte nós podemos encontrar contextos e momentos de opressão. Por isso, a gente não vai embarcar na construção de um panorama que retorne séculos. A gente vai comentar apenas sobre o século XX e talvez um pouco sobre os últimos anos. Durante o século XX, assim como em séculos anteriores, artistas produziram no seio de governos autoritários. E autoritarismo é uma palavra que tem aparecido muito fora dos livros de história na última década. Se a gente pensar pela lógica do Norberto Bobbio e da Hannah Arendt, o autoritarismo ele se baseia principalmente na concentração de poder, na hierarquia e na obediência da população. Regimes autoritários fazem uso do monopólio estatal da violência legalizada para manter a ordem desigual. Isso significa que tem uma retroalimentação com a hierarquia e a obediência da população através da repressão de organizações populares que enfrentam as autoridades legais. Quando a ordem a ser seguida representa apenas um ou poucos
pontos de vista e o aparato estatal é usado para que a população siga e defenda cegamente uma verdade, nós teríamos um regime totalitário. Se os marxistas mais chatos esquecerem, ignorarem por um momento os comparativos equivocados que a Hannah Arendt fez, podemos nos basear nos seus modelos para compreender como o autoritarismo se transforma em totalitarismo. Quando as leis parecem inquestionáveis, até a escravidão e a tortura podem ser legais. Quando se elimina outras ideologias, você não vai ser capaz de perceber a ideologia dominante. Quando você cria o terror e mantém o povo amedrontado, esse mesmo povo pode abrir mão da sua liberdade e defender a própria escravidão e até a tortura. É no interior dessa espécie de regime político que a desinformação e a censura se tornam muito comuns. Um exemplo nítido do uso da estratégia de desinformação pode ser notado nas nossas últimas eleições e nos primeiros dias desse governo. Através de uma infinidade de boatos propagados como verdades e da legitimação dos canais que produzem e espalham esses boatos, a população ela fica confusa. Quando o único critério que você possui para confiar em uma fonte de informação é a recomendação de pessoas de quem você gosta e a quem você quer agradar, você começa a perder a capacidade de diferenciar verdades de mentiras. Deletar postagens ou expulsar pessoas de grupos de WhatsApp não é, no entanto, um ato de censura. A censura, ela consiste na desaprovação prévia de uma informação, o que a proíbe de ser tornada pública, de circular para conhecimento de outras pessoas. Isso pressupõe que a censura é um ato de quem está no poder, isso é, de quem tem força para impedir que algo venha a público. Se pessoas se movimentam para retirar uma postagem do ar, isso não é censura. Se essas pessoas seguirem ordens do governo, aí sim, teríamos censura. Algo ainda mais evidente a gente pode notar no exemplo da exposição Queer Museu, quando da chegada dessa exposição lá no Rio de Janeiro. Ao proibir a abertura da exposição, o prefeito Marcelo Crivella comete um ato de censura. Ele usa do poder estatal para impedir a circulação de uma informação. Até que alguns atos de censura fazem parte do nosso cotidiano e são considerados aceitáveis. Assim é com o corte de faixa etária para filmes ou sigilo sobre investigações. Mas note que esses casos são frutos de acordos sociais e não são usados exclusivamente para a manutenção do poder político. Lá no começo do século XX, a gente teve um belo boom totalitarista e junto com ele a explosão das conhecidas vanguardas históricas. Então, para começar a falar das vanguardas históricas, a gente começa falando sobre o que foram os modernismos na história da arte. Em cada período do conhecimento, a modernidade se iniciou em momentos diversos, pois isso depende de eventos marcantes que influenciaram o rumo da história de modo extenso ou paradigmático. Nas artes, a modernidade se relaciona com revoluções industriais e tecnológicas, mas ainda mais com o surgimento de posturas autorreflexivas para se pensar o gosto, a estética e a expressão de ideias. Por isso, pode ser comum a indicação do pensamento de Kant como um dos pontos de virada para a modernidade nas artes. Já o modernismo nos fala de uma movimentação com direção e características de ações definidas que diferem do seu passado recente. Como não há apenas um passado, ou uma movimentação, ou uma direção nessa história, nós falamos no plural, modernismos. Quem produzia, tomava decisões e agia na direção do novo e em atrito com as tradições e o passado recente era chamado de modernista. Para as artes, o século XIX é o berço dos modernismos e as primeiras décadas do século XX foram um caldeirão de grupos organizados para produzir na direção do novo. Esses grupos são chamados de vanguardas históricas. Na Europa, grupos como o futurismo, o cubismo, o neoplasticismo, o dadaísmo, o surrealismo, o construtivismo e muitos outros ismos se desenvolveram quase que simultaneamente. Alguns grupos assinaram manifestos, outros seguiram normas parecidas de modo mais informal. Alguns tentaram romper com suas tradições europeias ao se voltar para as tradições das colônias e ex-colônias africanas ou do Extremo Oriente. Outros grupos se voltaram para materiais e novas possibilidades de produção e construção industrial e comunicacional. Todos pareciam estar à frente de seu tempo e deixaram marcas para artistas do futuro.
Embora não muito distante do modo como as vanguardas se desenvolveram na Europa, nos Estados Unidos nós encontramos outras influências. Depois de muitos artistas terem procurado formação europeia e voltado para a terra natal, as produções demonstravam uma procura pelos próprios estilos, maneiras e técnicas para representar a arte estadunidense. Embora haja muitos pontos fora da curva, podemos separar os primeiros 25 ou 30 anos do modernismo norte-americano entre os regionalistas, que representavam as paisagens e os tipos interioranos, e os realistas sociais, mais preocupados com os ambientes das novas metrópoles e com a pobreza em torno dessas cidades. Já na América do Sul, a despeito dos contextos e desenvolvimentos muito variados, a arte moderna começa a diferenciar as produções de artistas formados na academia e com forte influência das tradições visuais europeias, daqueles que tentam ressignificar as propostas modernistas estrangeiras para responder às realidades de ex-colônias. No caso brasileiro, os manifestos e a procura de representações na cultura nacional ganham força. A busca por uma brasilidade está presente nos manifestos para Brasil e antropofágico, e a defesa de regionalismos pode ser percebida no manifesto regionalista e numa espécie de mineirismo pouco posterior. Essas mudanças rápidas foram de difícil assimilação para o público costumeiro na arte. Ainda hoje, não é de espantar que muitas pessoas acreditem que obras de arte devam ser belas, enobrecer o espírito, te distrair ou te causar sensações boas e prazerosas. Embora nunca tenha sido dessa maneira, o atrito com a aparência das produções modernistas fazia parecer que a arte tradicional era mais confortável de se apreciar, pois seguia padrões já muito arraigados na sociedade. Como as pinturas, esculturas, fotografias, poemas, prosa, dança e cinema das vanguardas não observavam esses padrões tradicionais, eram criticadas por algo que a maioria daqueles artistas consideraria irrelevante: ser feio. Nós temos, assim, cenários de atrito entre vanguarda e conservadorismo. A vanguarda, com o desejo pelo novo e o rompimento com a estética tradicional, e o conservadorismo com o medo ou a incapacidade de mudar, aceitar e assimilar o novo. Logicamente, a maioria das instituições oficiais e detetoras de poder tem uma predileção por manter a tradição, pois isso as mantém por cima. Governos autoritários tentam tomar as tradições para si como mecanismo de legitimação, e mesmo quando não há uma tradição nítida, essa pode ser inventada. Dentro dos modernismos, a gente tem o caso dos expressionistas, dadaístas e surrealistas contra o nazifascismo. Lá em 1928, Paul Schutz-Naumburg, espero que eu tenha pronunciado corretamente, publicou um livro chamado Arte e Raça. No livro, o arquiteto compara pinturas modernistas com fotografias de pessoas com deficiência motora. É difícil medir o nível de estupidez, mas as consequências dessa e de outras publicações é bem conhecida. Naquela publicação, já havia a separação entre uma arte dita degenerada e uma arte dita sadia. A falta de compreensão da maioria das pessoas de que se tratavam apenas de padrões estéticos diferentes facilitou o alastramento pelo território alemão de que a arte moderna era doente, degenerada e não condizente com a longa tradição e pureza da família ariana, embora essa longa tradição nunca tenha existido. Em 1930, foi publicado o primeiro decreto contra a arte degenerada e pela defesa da arte alemã. Alemanha acima de tudo. Alemanha acima de tudo. Deus acima de todos. A escola de arte Bauhaus, naquela data, foi dissolvida, seus professores foram demitidos e o Paul Schutz-Naumburg se tornou diretor da Academia de Artes de Weimar. Uma das suas primeiras medidas foi a retirada das obras de conhecidos artistas expressionistas do museu da instituição, como Emil Nolde, Otto Dix, o Erika Heckel. Após a vitória do partido nazista, a perseguição a artistas modernos se intensificou até a proibição da compra de qualquer trabalho tido como arte degenerada. Já em 1937, Adolf Ziegler, como novo diretor da Câmara de Arte do Reich, foi autorizado a recolher e deliberar sobre todo e qualquer trabalho de arte que não obedecesse ao classicismo alemão. Artistas judeus e ou comunistas foram proibidos de trabalhar e passaram a ser mais diretamente perseguidos. A maioria das obras confiscadas desapareceu ou foi leiloada por galerias estrangeiras ou foram destruídas mesmo, assim como
as conhecidas fogueiras de livros. Em julho de 1937, algumas das obras remanescentes foram apresentadas na mostra intitulada Arte Degenerada. O que foi visto em nada era diferente do livro do Paul Schutzenberg. Esse esforço de difamação das vanguardas, de outras etnias e a perseguição aos judeus e aos comunistas tentava não apenas ligar artificialmente a nação imaginada da Alemanha com raízes clássicas, mas também barrar o desejo pelo novo, apontar padrões de comportamento, posturas e ideias como doença ou ideologia pressupõe que quem ataca representa o lado saudável, neutro e natural. Essas são estratégias usadas ainda hoje. Você já deve ter ouvido falar de ideologia de gênero. No caso da Alemanha, pré-Segunda Guerra, os trabalhos e pensamentos dos expressionistas, dadaístas, surrealistas, eles entravam em conflito direto com o poder hegemônico. Os expressionistas, em especial, criticavam padrões de beleza, simetria, ordem e convenções sociais. Os dadaístas defendiam que o progresso industrial e cientificista foi um erro histórico e que nós deveríamos abrir mão de sua lógica e do seu discurso. E os surrealistas eles estavam declaradamente ligados aos ideais comunistas. Após a Segunda Guerra, essa mesma postura foi importada pelo governo peronista na Argentina. Após a ascensão peronista, intelectuais como a Vittorio Campo foram presos ou, como Romero Brest, impedidos de trabalhar com condições mínimas. Aos gritos de "Alpargata si, libros no", que ecoaram frente à Universidade de La Plata em 17 de outubro de 1945, apontavam o destino inevitável dos intelectuais liberais e progressistas. Afastado do seu cargo de professor, Romero Brest, que publicava para o desenvolvimento da arte moderna argentina desde o começo da década, um chamado O Boletim, do Colégio Libre de Estudos Superiores, ele teve seu campo de comunicação reduzido ao diário do Partido Socialista, chamado La Vanguardia. Os anos de cursos livres e oficinas voltadas para métodos modernos no Colégio de Estudos Livres Superiores, o CLES, junto com o Julio Pairó, haviam passado. Pelos 10 anos seguintes, os acessos dos artistas às vertentes mais recentes de investigação sofreram com as mesmas dificuldades colocadas para a exibição de trabalhos abstratos. Encarnado no então ministro da Educação, Oskar Ivanišević, havia o olhar de uma elite tradicionalista que repudiava a pintura abstrata com tons similares aos usados para apontar a arte degenerada na Alemanha antes da guerra. Com um nítido posicionamento antimoderno, Ivanišević exige, no Salão Nacional de 1948, que um dos trabalhos que o desagradava, chamado Sol en el Ángulo, de Emílio Pettorucci, fosse excluído. Já no salão do ano seguinte, o Ivanišević realiza um discurso que desfaz quaisquer dúvidas sobre seus intentos de extirpar a pintura abstrata do país. Ele diz que a arte abstrata permitia, a partir da sua perspectiva, construir praticamente um manual de patologias. Esse Ivanišević ele era médico, aliás, e como eu comentei, alçado a um cargo relativo ao ministro da Cultura. Até o início dos anos 50, intelectuais de esquerda e artistas modernos sofreram na Argentina o que ficou conhecido como exílio interno. Isso significou a demissão de professores e funcionários públicos, o fechamento de revistas e jornais e o controle de exposições em grandes instituições, sempre com a justificativa de que se tratavam de profissionais com forte viés ideológico, quase sempre ligados a movimentos socialistas ou comunistas. Quando dizemos que artistas modernos argentinos promoveram entre a década de 1940 e metade da década seguinte uma espécie de resistência, a gente se refere ao seu posicionamento frente a essas tais posturas oficiais, excluídas as possibilidades de debate, exibição e produção de arte moderna nas instituições e espaços oficiais. Resta aos artistas o planejamento de um programa que tornasse possível o rompimento desse bloqueio por meios independentes. Empreendimentos como Altamira, Escola Livre de Artes Plásticas, aberta por Brest, Lúcio Fontana e Emílio Pettorucci em 1946, e a revista Ver e Estimar, dirigida e inaugurada por Brest em 1948, serão responsáveis por promover a entrada e o debate de questões modernas
no seio da Argentina peronista. Nem pensamento, sigo movimento que pra mim é natural, de resistência cultural. Papo de mulato, 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 resistência cultural. Quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Agora falando do Brasil, o século XX, assim como em quase todos os demais países da América do Sul, foi marcado por governos autoritários e ditatoriais, com um ou outro respiro democrático e progressista. Um desses respiros foi a década que antecedeu o golpe militar de 1964. Com desenvolvimento industrial, urbano e comunicacional, o Brasil dá alguns dos passos iniciais do que viria a ser conhecido como arte contemporânea, enquanto, em outros lugares, não parecia haver solução para a disputa entre figurativistas ligados a organizações comunistas, com o entendimento de que a figuração era um caminho para educar as massas, e abstracionistas, defensores da livre expressão e contra uma arte usada para a propaganda de Estado, no Brasil, o concretismo encontrou um caminho. Sob a liderança intelectual de Mário Pedrosa, o concretismo brasileiro busca raízes nos construtivistas russos e no neoplasticismo para pensar abstrações que considerem seu papel social e sejam propositivas para o famoso Brasil, o país do futuro. Dos debates entre os concretistas paulistas e os cariocas surge, em 1959, o neoconcretismo, um dos primeiros movimentos da arte contemporânea. Assim como no teatro, na literatura e na música, as artes visuais dão passos largos e alçam artistas brasileiros para serem considerados de relevância internacional. Muitas dessas produções possuíam fortes preocupações sociais e pouquíssimos ou nenhum apreço pelo tradicionalismo. Em Censura do Regime Militar e Militarização das Artes, Alexandre Stefano mostra como a censura entre 1964 e a promulgação do Ato Institucional número 5 não foi branda, mas sim passou por um rápido processo de sistematização como nunca antes havia ocorrido em nossa história, o que tornaria o controle de informações estatal constante, violento, desmantelador e multifacetado.
Em 1964, Hélio de Sica já desenvolvia o seu programa para Angolé, Lígia Clark os seus objetos sensoriais. A nova figuração já havia ganhado seu espaço e trazia a representação, a crítica e o olhar cuidadoso sobre o cotidiano, a urbanidade e a comunicação e seus ícones. Em 1965, a mostra Opinião 65 apresenta esse peso, com nomes como Antônio Dias, Rubens Gershman e Carlos Vergara. Frente às mostras Opinião 65 e Opinião 66, devemos citar as Propostas 65 e Propostas 66, que culminaram na marcante exposição Nova Objetividade Brasileira, em 1967. Encabeçada por Hélio Sica, com suas ideias defendidas no texto Esquema Geral da Nova Objetividade, essa exposição permitia entrever os caminhos tomados pelas vanguardas brasileiras das 2 décadas anteriores. Estes caminhos apontavam para trabalhos mais críticos, centrados no sentido construtivo de ações e objetivos através de seus contextos e dos diálogos possíveis com o público. Isso significa que a arte contemporânea brasileira convidava, desde logo, os espectadores a se tornarem sujeitos ativos, inclusive socialmente. Além de defender, nas palavras de Mário Pedrosa, a arte como extremo exercício experimental da liberdade. É nessa mostra que temos a apresentação de trabalhos como Caixa de Baratas, de Lígia Pape, As Máscaras Sensoriais, de Lígia Clark, e a primeira exibição de Tropicália, do próprio Hélio Sica. Esse trabalho, que trazia um ambiente composto de elementos como areia, plantas, barracos, rede e TV ligada, diz muito do tipo de arte que se tornará forte nos anos seguintes. Conceitual, expressiva, sensorial, participativa, pop e disposta a digerir os elementos da cultura popular sem produzir nada que pareça requintado demais ou agrade o gosto de quem era desinformado pelo Estado militar. Em 13 de dezembro de 1968 foi publicado o Ato Institucional número 5, o conhecido AI-5. Esse documento ele dava poderes, quase de reis, ao general que ocupasse a cadeira de presidente. Rapidamente, esses poderes foram usados para fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, com exceção do Estado de São Paulo. Presidente e governadores passaram a poder legislar por decreto. A reunião de grupos políticos, ou times de quadribol, não autorizados pelo governo, foi proibida. Um instrumento para garantir a liberdade das pessoas acusadas e detidas sem provas e de modo abusivo, chamado habeas corpus, foi suspenso. Qualquer pessoa poderia ser detida sem nenhuma justificativa razoável. Políticos contrários ao regime militar tiveram os mandados cassados e foram proibidos de se candidatar. Todas as produções para rádio, TV, cinema, teatro, shows, exposições, literatura, periódicos, jornais e revistas precisavam passar pela autorização de censores. Qualquer informação que mostrasse falhas, problemas e crimes cometidos pelas autoridades do regime militar eram censuradas. Essa é mais uma das razões pelas quais boa parte da população poderia pensar e sentir que tudo estava em ordem. Aquele seu tio, que quer a volta dos militares, era apenas mais um alguém ignorante, alienado, desinformado, explorado. Talvez ele fosse inútil e meio burro também. Outras 2 opções, quase complementares, ele poderia ser rico ou ser um desses criminosos desgraçados que perseguiam, torturavam e matavam qualquer sombra de inteligência, de crítica e de justiça social. Quando você tenta eliminar a crítica e a criatividade, costumam restar apenas sujeitos estúpidos, incompetentes e tristes para governar e manter as leis. Os censores, eles não eram as pessoas mais espertas do mundo. E muitas vezes eles só percebiam que uma canção, um filme, uma peça ou livro criticavam a ditadura depois que o material já havia sido liberado e publicado. Isso ocorria muitas vezes porque esses trabalhos usavam metáforas, analogias, ironias, sarcasmo ou narrativas que os censores não conseguiam entender. Sabe aquela galera que só entende um meme depois que você explica? Era mais ou menos isso. Logo na 10ª Bienal de São Paulo, em 1969, muitos artistas promoveram um boicote ao evento, em resposta ao sistema de censura. Esse protesto se estendeu para artistas de diversas nacionalidades, o que praticamente esvaziou uma das principais exposições do mundo. No Aterro do Flamengo, pouco antes,
o Elliot Sica organizou a mostra Happening Apocalipopótese, na qual o Antônio Manuel apresenta suas urnas quentes, que eram caixas lacradas que deveriam ser quebradas pelo público para que esse tivesse acesso aos conteúdos políticos que estavam ali guardados. Em 1970, os trabalhos do Antônio Manuel eles foram censurados pelo júri do Salão de Arte Moderna. E, em resposta, o artista apareceu na abertura da mostra nu, e ele se exibiu para o público enquanto descia as escadas. Essa ação, conhecida como O Corpo é a Obra, que inspirou o Mário Pedrosa a cunhar a expressão exercício experimental da liberdade. Naquele mesmo ano, o crítico Frederico Moraes organizou a mostra Do Corpo à Terra, no Parque Municipal de BH. Durante a mostra, as pessoas começaram a se aglomerar às margens do Ribeirão dos Arrudas, que na verdade era um valão a céu aberto. Sobre o limo do esgoto, haviam trouxas marcadas com sangue, de onde saíam pedaços de carne, ossos, facas. As trouxas, elas estavam amarradas e tinham o volume de um corpo. Naquele momento, os desaparecimentos já tinham se tornado mais comuns e aquela trouxa poderia ser o seu irmão, sua irmã, seu pai ou sua amiga. Os bombeiros e a polícia apareceram para dispersar as pessoas e descobrir como foi que aquilo vazou no quartel. Próximo ao local, o artista Arthur Barrio fazia o registro das reações dos civis e policiais que levaram as chamadas trouxas ensanguentadas para a averiguação e talvez nunca tenham vindo a saber que aquilo foi ideia do artista. Essa espécie de trabalho de arte era capaz de causar impacto imediato mesmo nas pessoas mais distantes dos debates políticos ou naquelas que insistiam e ainda insistem em negar a censura, a perseguição e a tortura praticadas pelo regime militar. Em 15 de julho de 1973, o mesmo Antônio Manuel realiza a mostra 0 a 24 horas. Essa mostra aconteceu não em uma galeria, mas nas mãos do próprio público. Manuel já trabalhava com jornais fazia quase uma década, quando o MAN do Rio de Janeiro se autocensurou e proibiu a sua exposição em 73. Como resposta, o artista conseguiu um acordo com um periódico chamado O Jornal, e ele teve, na edição daquele domingo, 6 páginas livres para distribuir um texto da Lígia Pape e imagens dos seus trabalhos Urnas Quentes, O Bode, Marginianos, Éden, O Galo e Clandestinas. Digamos que o leitor, desavisado, sentado em um banco de praça, ele poderia ficar, no mínimo, um pouquinho preocupado ao perceber que, no meio da sua leitura do jornal de domingo, ele segurava material subversivo, criminoso e em público. De modo similar, operou um dos trabalhos de arte mais conhecidos do período, em referência ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Em 24 de outubro de 1975, agentes do Exército convocaram o então diretor do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, para prestar depoimento no Destacamento de Operações de Informação, o Centro de Operações de Defesa Interna, ou o famigerado DOI-COD. O Herzog ele foi levado, junto de mais 2 jornalistas, o Jorge Beninho Jataí Duque Estrada e o Rodolfo Conde. Depois de serem questionados sobre o envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, do qual Herzog era membro, os 3 foram separados para serem torturados. Lembramos que o PCB, assim como qualquer partido de esquerda, havia se tornado ilegal durante a ditadura. No dia seguinte, o Serviço Nacional de Informações recebeu mensagem de Brasília com a notícia de que o Herzog havia cometido suicídio nas dependências do DOI-COD. A verdade, que embora tenha se tornado pública, nunca foi admitida pelo Exército, é que o Herzog foi assassinado. O fato de a história ter se tornado pública influenciou a opinião popular e o ato religioso em homenagem ao Herzog se tornou uma grande manifestação na Praça da Sé. Em continuidade à sua proposta chamada Inserção em Circuitos Ideológicos, o artista Cildo Meireles executou o chamado Projeto Cédula, que consistia em carimbar notas de um cruzeiro com a frase "Quem matou Herzog?" e colocá-los em circulação novamente.
Longe dos mecanismos de comunicação oficiais e com o uso do próprio sistema de trocas mediadas que permite a exploração capitalista, o projeto Cédula apontava um caminho subversivo para a arte. Algumas dessas notas foram enviadas para uma das principais exposições de arte conceitual daquele momento, a Information, no MoMA de Nova York. Junto delas, Meirelles também enviou algumas garrafas do projeto Coca-Cola, que usou do mesmo mecanismo. Meirelles imprimia, com tinta branca, sobre o vidro das garrafas retornáveis vazias, frases como Yankees Go Home ou um manual de como fazer coquetel Molotov. Após serem novamente preenchidas com o líquido escuro, as mensagens ficavam à mostra. Esse último trabalho nos fala nitidamente do engodo que é a postura nacionalista liberal, sempre disposta a entregar os bens públicos e nacionais para a exploração privada estrangeira, com a eterna desculpa da abertura de mercado. Quanto mais aberto o mercado, mais simples para grandes empresas destruírem os pequenos e médios empreendimentos locais e formarem uma multidão de trabalhadores sem escolha, também conhecidos como escravos. Também em 1975, a Letícia Parente grava a vídeo performance chamada Marca Registrada, na qual ela borda na sola do próprio pé os dizeres Made in Brazil. Nesse ponto, nascer no Brasil significava tornar-se um produto do país. A postura nacionalista extremada leva a essa concepção. Letícia Parente evidencia o domínio do Estado sobre os corpos e nunca nos afastamos muito disso. Você tem o direito de fazer o que quiser com seu corpo? Ou o Estado também legisla sobre ele? Você só pode ser considerado ser humano enquanto segue as leis? Quer dizer que no Brasil, se você deixar de ser brasileiro, você deixa de ser humano? Para que seguir leis que defendem a violência, a crueldade, a escravidão, a defesa de um Estado que ergue monumentos em homenagens àqueles que mais mataram, mais roubaram e mais destruíram? Nessa linha de pensamento, na madrugada de 27 de abril de 1979, Udnilson Júnior, Mário Ramiro e Rafael França, conhecidos como Três Nós Três, rodaram as ruas de São Paulo e realizaram uma intervenção nos monumentos públicos, que estaria em todos os jornais no dia seguinte. Do Monumento à Independência, passando pelo Anhanguera até o Monumento às Bandeiras, eles cobriram as cabeças das estátuas com sacos plásticos numa representação bem direta da tortura que muitos presos políticos e outras pessoas detidas sofriam e ainda sofrem. Muitos desses artistas foram presos, perseguidos, torturados e assassinados na defesa das nossas liberdades mais básicas. A maioria de nós, tanto aqueles que viveram esse período quanto aqueles que nasceram depois, não se lembra ou nunca ouviu os seus nomes. Hoje, a maioria das pessoas é enganada e levada a acreditar que os militares, verdadeiros criminosos desprezíveis, que tomaram o poder à força, seriam heróis. Em 22 de setembro de 2018, ano passado, o artista Paulo Brusque, com quase 70 anos, foi agredido e expulso de um bar no Rio de Janeiro. Um eleitor de Jair Bolsonaro se incomodou com o discurso político de Brusque, agrediu e arrastou o artista para fora do lugar. Brusque é um dos nomes de maior resistência e sagacidade da arte contemporânea. Junto com Daniel Santiago, o Brusque produziu performances, intervenções e arte postal durante a ditadura militar, mas também após a redemocratização. Os dois pensaram soluções para afrontar a censura, como inserir mensagens subversivas nos classificados dos jornais e performances diretas, como na performance Limpo e Desinfetado, de 78, na qual eles passeiam por Recife, cada um com uma faixa com esses dizeres. Essa performance fez referência direta às torturas que eles sofreram em uma das muitas vezes em que foram presos. Após se tornar conhecido que os artistas faziam uso dos correios para produzir trabalhos em conjunto e trocar informações e obras, no que se convencionou chamar de arte postal, esses trabalhos começaram a ser expostos em mostras públicas. Assim seria
a segunda exposição internacional de arte Correio em 1976 em Recife, se a mostra não tivesse sido fechada, os trabalhos apreendidos e destruídos, e o Daniel Santiago e o Paulo Bruschi presos no dia da abertura. Se você acredita que os militares estavam do lado certo da história, se você acredita que existe uma ameaça comunista, se você acredita em marxismo cultural, se você acredita que existe ideologia de gênero ou que é possível viver sem viés ideológico, você precisa procurar ajuda antes que você faça mal a outras pessoas, antes que você faça mal a alguém que você ama. Nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Até agora, nós passamos por cenários que podem parecer ou razoavelmente distantes no tempo para alguns, ou que facilitam a percepção de um sistema opressor por esse estar encarnado num estado autoritário. Mas, ainda que tenha havido uma retomada democrática nos anos 1980, isso não significa que a opressão, a censura e a perseguição de parcelas da população tenha acabado magicamente. Quem percebe minimamente os recortes de classe à sua volta pode perceber que alguns grupos que são minorias nas posições de poder sempre sofreram e ainda sofrem opressão. É essa consciência que fez com que pautas voltadas para minorias ganhassem espaço na arte contemporânea a partir do final dos anos 1970. Em 1971, Linda Nochlin publica o célebre texto Por que não existiram grandes artistas mulheres? A resposta para essa pergunta sarcástica pode estar na ponta da língua, ao menos se você não for um babaca. O apagamento de artistas mulheres durante toda a história da arte é notável e sim revoltante. Quando alguém questiona a validade dessa revolta, os argumentos são tão evidentes que talvez a única maneira de dialogar seja com muita ironia. Essa é uma das estratégias do grupo chamado Guerrilla Girls. Vestidas com máscara de gorila e macacões, algumas artistas anônimas se juntaram em protesto contra a pouca representação em uma mostra do MoMA em Nova York, em 1985. Desde então, elas continuam presentes e cresceram em número e notoriedade. Com uma proposta visual que nos lembra Barbara Kruger e Jenny Rose, as Guerrilla Girls passaram a espalhar outdoors, cartazes e panfletos frente a mostras, galerias e museus que decidissem continuar a ignorar a necessidade urgente de dar representação equitativa às minorias. Na definição das próprias artistas, elas usam fatos, humor e imagens ultrajantes para expor os preconceitos étnicos e de gênero, bem como a corrupção na política, na arte, no cinema e na cultura pop. O que nós encontramos em suas ações são frases e imagens que fazem uso da estética da propaganda barata e da panfletagem política para passar mensagens diretas e constrangedoras. Num de seus outdoors mais conhecidos, há uma imagem da pintura de uma mulher nua, de costas, reclinada e com uma máscara de gorila. Sobre um fundo amarelo, em letras pretas, nós lemos: "As mulheres precisam estar nuas para entrar no Metropolitan Museum?" E, mais para baixo, em letras menores e com números em vermelho, menos de 5% dos artistas nas sessões de arte moderna são mulheres, mas 85% dos nus são femininos.
Essa mesma contagem estava presente na retrospectiva do grupo, ocorrida no MASP em 2017. Naquele momento, 6% dos nomes de artistas da seção de arte moderna eram mulheres, mas 60% dos nus eram femininos. No momento em que somos governados por aliados de milicianos, que acreditam que o governo não é responsável pelo direito das mulheres de serem tratadas de igual para igual com os homens, é bom lembrar que as Guerrilla Girls continuam a atuar no anonimato, mas firmes e fortes. Uma mensagem de utilidade pública das Guerrilla Girls: Consciência no mundo da arte, em 1988. Vantagens de ser uma artista mulher: trabalhar sem a pressão do sucesso, não ter que participar de exposições com homens, poder escapar do mundo da arte em seus 4 trabalhos como freelancer, saber que sua carreira pode decolar quando você tiver 80 anos, estar segura de que, independentemente do tipo de arte que você faz, será rotulada de feminina. Não ficar presa à segurança de um cargo de professor. Ver suas ideias tomarem vida no trabalho dos outros. Ter a oportunidade de escolher entre sua carreira e a maternidade. Não ter que engasgar com aqueles charutos enormes, nem ter que pintar vestindo ternos italianos. Ter mais tempo para trabalhar quando seu homem lhe deixar por uma mulher mais nova. Ser incluída em versões revistas da história da arte. Não ter que passar pelo constrangimento de ser chamada de gênio. Ver sua foto em revistas de arte usando roupas de gorila. Em 20 de setembro de 2018, também no ano passado, foi inaugurada no Museu de Serralves, em Portugal, a mostra Robert Mapplethorpe Pictures. No dia seguinte, o diretor do museu, João Ribas, pediu demissão e alegou que a mostra sofreu censura por parte da administração da instituição presidida por Ana Pinho. A presidenta, por sua vez, negou a censura e afirmou que João Ribas estaria ciente das limitações da mostra desde o início da produção. Após a história surgir na imprensa, houve protestos em frente ao museu e 2 cartas abertas assinadas por diversos profissionais da área em repúdio à intervenção sofrida pela mostra. 2 obras foram retiradas de última hora e mais 20 trabalhos anteriormente anunciados não estavam presentes no momento da abertura. Além disso, imagens que apresentavam nudez foram separadas em uma sala reservada apenas para maiores de 18 anos. Isso foi no ano passado e é significativo que tenha ocorrido com uma retrospectiva do Robert Mapplethorpe. Em 1989, foi aberta a mostra Perfect Moment, a primeira retrospectiva desse fotógrafo conhecido por fotografar flores, retratos e cenas do universo sadomasoquista gay de Nova York. Desde sua juventude, quando conheceu e se relacionou com a poeta Pat Smith, Mapplethorpe já indicava a simultaneidade entre sutileza classicista e as temáticas do socialmente abjeto que dominariam seu trabalho. A exploração de imagens sexuais não normativas constitui o seu chamado Portfólio X e resultou num longo processo judicial iniciado 1 ano após a abertura de Perfect Moment, mas já após a morte do artista. Em 1990, a Cocoran Gallery, em Washington, deveria ter recebido Perfect Moment, com curadoria de Janet Cardon, mas a pressão de congressistas e organizações religiosas exigiram a recusa da mostra, por considerarem que ela seria composta por materiais obscenos. De fato, essas pessoas teriam total liberdade para considerar que as cenas de urofagia, fisting, homoerotismo e sadomasoquismo presentes no Portfólio X são representações de condutas sexuais condenáveis, mas uma parcela da sociedade se sentir ultrajada com representações sexuais alheias é o suficiente para impedir que um conteúdo seja veiculado? No ano seguinte, o Centro de Arte Contemporânea de Cincinnati recebeu a mesma pressão de mecenas, organizações religiosas e congressistas. Nesse caso, o diretor, Dennis Barry, insistiu em manter a mostra. O resultado é que ele foi levado a julgamento e acusado de obscenidade. Pausas para riso. Felizmente,
ele foi absolvido. As consequências desse caso, no entanto, não foram positivas para a arte. Embora o argumento de obscenidade tenha sido considerado inválido mesmo no tribunal para o fechamento de uma exposição, as legislações que seguiram sobre investimento público em arte e cultura se tornaram mais rígidas. Com palavras vagas e sustentados numa ideia também pouco nítida de contrapartida social, os investimentos públicos em arte e cultura, inclusive aqui no Brasil, tendem a excluir conteúdos tidos como imorais. Imorais para qual moral? Seria a pergunta. No início dos anos 1990, em entrevista a Lissete Laniado, José Leonilson Bezerra Dias, o Leonilson, disse: sinceridade. Não existe sinceridade nenhuma. O problema é que as pessoas são mascaradas mesmo. Esse negócio de gay, lésbica, é temido como as pessoas temem o diabo. Os pais têm mais medo de que o filho seja gay do que de que ele seja bandido. Há pouco tempo, ele havia se descoberto soro positivo. Se hoje ainda se mantém o estigma em torno de pessoas com HIV, no final dos anos 1980 e começo dos 90, isso era ainda pior. Leonilson inseriu esse debate nas narrativas autobiográficas que já faziam parte do seu processo criativo. Em muitas das pinturas, desenhos e bordados que produziu até sua morte, em 1993, ele nos mostra como palavras simples como verdade, dúvida, decepção, medo, coragem, amizade e amor são potentes estética, social e politicamente. Num trabalho de 1991, nós lemos, bordado num tecido branco: para quem comprou a verdade, os louros, o cetro, o tombo. Mesmo aquele que recebe os louros da vitória, quando os conquistou com mentiras, por verdades compradas ou pela força, receberá, junto com o poder, a queda já anunciada. Noutra fala, no documentário Com o Oceano Inteiro para Nadar, de 1997, o artista nos conta que as palavras que eu junto e faço frase nos trabalhos, elas são palavras amorosas. Eu escrevo para dedicar para eles, para os caras que eu amo e que eu nunca vou deixar de amar. Eu só não faço o que eu tenho vontade porque eu tenho medo. Porque ser gay hoje em dia é a mesma coisa que ser judeu na Segunda Guerra Mundial. O próximo pode ser você. A praga está aí pronta para te pegar. Essa é a única razão pela qual eu não me jogo assim nas coisas, sabe? Mas isso também faz a consciência da gente aumentar. Faz eu querer ser um homem forte. Faz eu achar que todas as coisas pequenas que acontecem no mundo não têm a menor importância. Na pintura chamada Léo Não Consegue Mudar o Mundo, Leonilson pinta um fundo vermelho com um coração em chamas no meio. Acima do coração estão as palavras abismo e luzes. Desse coração saem duas artérias. Numa delas está escrito solitário e na outra inconformado. Esse é um trabalho que se faz nos valores simbólicos do vermelho, do corpo, da impotência, da revolta e do sacrifício. Em 1978, a fotógrafa Cláudia Andujar foi expulsa do país com o uso da Lei de Segurança Nacional. Há pelo menos uma década, a fotógrafa trabalhava em proximidade com o povo Yanomami. Quando ela retorna ao Brasil, ela forma um grupo de estudos para defender a criação de uma área protegida para os Yanomami. Esse grupo se tornaria a Comissão pela Criação do Parque Yanomami e depois a Comissão Pró-Yanomami. Essa comissão insistiu na demarcação daquelas terras indígenas, o que ocorreu apenas em 1992. Ainda hoje, há quem questione a importância e a justiça na demarcação de territórios indígenas. Desde o começo das invasões europeias nas Américas, a sociedade dita civilizada nunca deixou de assaltar, ameaçar e assassinar as populações indígenas. A velha e maligna desculpa do desenvolvimento foi uma das principais responsáveis pelo sofrimento de diversos povos durante a ditadura militar e segue, do mesmo modo, nos dias de hoje. Sob os termos obras de infraestrutura, se escondem doenças trazidas e espalhadas pelos brancos, confisco de terras pelo Estado, grilagem, colonização religiosa e cultural, violência armada, tortura e escravidão. Os povos indígenas continuam a ser tratados pelo Estado como animais que precisam ser integrados à sociedade. Na série de fotografias intitulada Marcados, de 1981 a 83, Cláudia Andujar apresenta um conjunto de imagens retiradas durante uma campanha de vacinação do povo Yanomami da região de Catrimani. Esses são alguns dos primeiros registros dessa população e apresenta cada indivíduo com um número amarrado ao seu pescoço.
Antes um povo livre, agora um povo classificado como objeto pertencente a um Estado que não os representa. Antes um povo livre, agora um povo obrigado a aceitar o suposto progresso de um Estado e de um sistema que não o representa. No inverno de 2014, numa antiga fábrica abandonada de Nova York, surgiu uma esfinge de 23 metros, toda feita de açúcar. A fábrica era Domino, fundada em 1865. A esfinge foi pensada pela artista Cara Walker para aquela que seria uma amostra de despedida da antiga fábrica, historicamente importante para a comunidade do Brooklyn. Ela fazia referência aos escravos que ali trabalharam. E se você acha que negros e negras começaram a receber salário automaticamente após a escravidão se tornar ilegal, só digo que é uma crença meio inocente. Na época da inauguração do monumento temporário, a artista declarou: "Você não pode obter o açúcar sem passar por um processo pesado. Você não recebe o açúcar refinado, você recebe outras coisas. O açúcar cristaliza algo na alma americana. É emblemático por todo o seu processo industrial e toda a ideia de se tornar branco. Toma muita energia tornar coisas marrons em coisas brancas, com o propósito de criar um branco igualmente puro e verdadeiro." Essa espécie de metáfora se uniu a outras para tornar aquele um trabalho bastante representativo para as opressões históricas pelas quais a população negra nas Américas sempre passou. Outras questões são apontadas pelo curador da mostra, Nato Thompson, ao fazer uma descrição do trabalho. Essa esfinge mulher é um híbrido de dois estereótipos racistas associados à imagem da mulher negra. A esfinge tem a cabeça feminina negra com um lenço amarrado, uma referência à mítica cuidadora das necessidades domésticas das famílias brancas, especialmente o cuidado das crianças. E o corpo é a caricatura da hipersexualizada mulher negra, com seios proeminentes, bunda gigante e uma vulva protuberante que pode ser vista desde a parte traseira da escultura. Se você considera essa imagem ofensiva, parabéns, você percebeu o trabalho corretamente. Esse trabalho aponta para a opressão que as mulheres negras sofrem ainda nos dias de hoje. Negar a existência do racismo e da misoginia que se aliam contra as mulheres negras é também parte dessa opressão. O sistema das artes, tanto o mercado quanto muitos circuitos independentes, ainda apresentam obstáculos decorrentes do racismo entranhado em suas bases, o qual dificulta a compreensão da importância de se afirmar a cor da pele e da cultura de artistas negros e negras. Ainda que haja muitos esforços anteriores, um dos pontos marcantes para o olhar sobre a presença negra da arte contemporânea se deu com a formação do laboratório Agit Art, em 1973, no Senegal. O grupo, formado por diversos nomes e vertentes da produção cultural, como o performer Youssouf John, o fotógrafo Bouna Seye, os artistas visuais Amadou Sow e El Hadji, o cineasta Djibril Diop Mambéty e o dramaturgo Youssoufa Dione, funcionou como uma resposta às políticas de incentivo implementadas pelo primeiro presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor. Senghor incentivou a visão pan-africana com base no movimento Negritude. Mas muitas das políticas em torno da então Escola de Belas Artes pareciam dizer mais respeito à formação de artistas negros de acordo com princípios já estabelecidos no sistema da arte do que a possibilidade de construção de visões para a arte a partir de pontos de vista africanos. A efemeridade, a participação do público e a consideração de processos e problemas próprios das populações do continente africano e em diáspora, para além de debates puramente estéticos ou formais, marcaria a atuação do Agit Art. No Brasil, artistas negros e negras que tiveram sua formação durante os anos 1970 e 80 começam a ser internacionalmente conhecidos somente a partir do início dos anos 1990. Ainda que seja possível, e felizmente cada vez mais, elencar nomes proeminentes em décadas passadas, como Heitor dos Prazeres, Rubem Valentim e Mestre Didi, o primeiro trabalho assinado por um artista negro somente passou a fazer parte do acervo da Pinacoteca em 1956, com a doação do autorretrato de Arthur Timóteo da Costa. A presença de nomes afro-brasileiros em nossa história da arte tem sido resgatada nas últimas décadas, notadamente a partir da passagem do artista e museólogo Emanuel Alves Araújo pela direção da Pinacoteca de São Paulo, no início da década de 90. Depois de muitas mostras históricas, hoje uma artista negra como Rosana Paulino pode se afirmar nos principais nomes da arte contemporânea em escala global. Um trabalho como o chamado Assentamentos, que a artista apresenta em 2013, se
torna ainda mais fundamental quando há um crescimento de negacionistas e o retorno do racismo científico, se é que ele foi embora algum dia. Rosana Paulino estampa em tecido a imagem de uma mulher negra, conhecida como Escrava Mina Tapa, fotografada em 1865, na expedição do zoólogo Louis Agassiz. Mas, agora, ao invés de apresentá-la como objeto científico, nós a vemos um tecido cortado em pedaços desiguais e mal costurados uns nos outros. À esquerda e à direita da imagem fixada na parede, há 2 pilhas de lenha e no meio dessa lenha, braços humanos feitos de madeira. A impossibilidade de reconstruir as ligações geracionais, ligada ao racismo presente em nossa sociedade, desde os atos mais simples, como dizer que o cabelo de alguém é ruim, até os mais extremos, como o encarceramento e genocídio da juventude negra, faz com que a população afro-brasileira seja extensa e diretamente herdeira dos sofrimentos da escravidão. Essa é uma dívida que nunca será paga por completo. Pra nos oprimir, pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro.
Tá aí, chegamos ao final de mais um Não Pode Tocar. Gostou do programa? Não gostou? Manda um comentário pra gente. Você pode mandar um e-mail para nampodetocar@gmail.com. Lembra que o D de pod é mudo. Você também pode seguir o Tio lá no Twitter pelo @nampodetocar. E mais o que, Alana? E agora o Tio também tem um Instagram. E você pode procurar ele também com @nampodetocar. Além dos nossos perfis pessoais que estarão linkados aqui na descrição do episódio. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que a gente produz, alguns textos curtos, artigos, ensaios, ilustrações, fotografias, vídeos e vídeo performances, dá uma passada em notamanuscrita.com. Na descrição do episódio você também encontra os canais pelos quais você pode recomendar e assinar o Não Pode Tocar, que são quais, Alana? A gente tá no Spotify, no iTunes, no YouTube. Você também pode encontrar a gente nos agregadores de podcast e também assinar por e-mail. Compartilhe a gente com seus amigos, seus coleguinhas do trabalho, sua família, menos aquele seu tio Bolsominion, porque a gente não quer esse tipo de contato com esse tipo de pessoa. Também na postagem você encontra algumas referências que nós utilizamos para compor esse episódio. Se nada der muito errado, na semana que vem a gente está de volta. Valeu, falou e tchau! Eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Mas o que mais chamou a nossa atenção nesse tempo em que a gente sobrevoava esse pedaço aí de Brumadinho foi realmente esse detalhe, o trabalho dos bombeiros incrível. A gente vê aí o Gualberto, que é o sargento, fazendo aí o trabalho todo de confiança. Ele vai dando confiança para quem está sendo resgatado, enquanto o outro dentro do helicóptero vai se preparando para fazer a retirada dessa mulher. O trabalho é realmente impressionante. Olha, a área de destruição foi gigantesca. Você vai reparar no detalhe dessa imagem aí agora. Olha só, o cantinho de baixo, um colchão de uma casa que foi completamente destruída, foi também arrastado assim pela lama. É impressionante. Depois daquele desastre de Mariana. Boa tarde. Chegamos pela manhã de Davos, Suíça, e logo no início da tarde tivemos a triste notícia do rompimento de uma bagagem de dejeitos, de uma empresa em Brumadinho, Mais um crime cometido pela empresa Vale. De imediato determinamos que tropas Defesa Civil também já estão no local da ocorrência, trabalhando, e há 2 helicópteros sobrevoando a região aí. O governo de Minas Gerais já designou a formação de um gabinete estratégico de crise para acompanhar de perto as ações. Assim que houver mais informações aí, o governo de Minas vai emitir novos comunicados. E a Polícia Militar, em auxílio à Defesa Civil Municipal de Brumadinho, faz a retirada dos moradores que vivem nas casas às margens do rio Paraupeba, atingidos pelos rejeitos dessa barragem do Córrego do Feijão, que acabou de romper. A ponte que dá acesso ao centro da cidade, que passa pelo rio Paraupeba, também foi interditada. A polícia aí faz o apoio da contenção, tentando evitar. Só em Minas Gerais há mais de 300 barragens. E o pior, esse tipo de barragem, que se diz barragem de alteamento a montante, é o tipo mais barato e o mais arriscado. Por quê? Porque é um tipo de barragem onde você coloca a comunidade abaixo da barragem e você pega o próprio rejeito do minério e vai aumentando aquela barragem. Então, o risco disso se romper e afetar várias comunidades é muito grande. Em alguns países, esse tipo de barragem é proibido e no Brasil ainda é permitido. E aí eu me pergunto também, eu acho que a sociedade tem que se perguntar isso, porque estão tentando suavizar os fatos. Mas, na verdade, estamos diante de um fato, Heródoto, que é talvez uma das maiores violações de direitos humanos da história recente do país.
E o poder político não fala, e não fez nada, não fez nenhuma lei, por exemplo, para impedir esse tipo de barragem, ou para instituir punições mais severas. O que o poder político fez diante de um fato tão grave quanto isso? Um rompimento de 2 barragens. No primeiro momento, a primeira barragem tomou conta de todo o espaço e deixou levando muitas pessoas. No caso do restaurante e na pousada. O restaurante estava muito cheio no momento. Então, cerca de umas 80, 60 pessoas. Todos foram arrastados. Alguns conseguiram escapar e deram continuidade. Aí, no momento em que eu recebi a notícia, eu me dirigi até aqui para ver se a gente conseguia resgatar alguém, poder dar uma mão, uma ajuda voluntária. Só que não tem nem condição de andar lá, não. E essas 14 equipes, elas se baseiam nos locais onde existe, né, relatos de existir uma maior concentração de pessoas. A informação da pousada, né, que contaria com 35 pessoas, já chegou pra gente, só que a gente ainda não sabe se a gente vai encontrar as pessoas vivas ou mortas, que a gente ainda não conseguiu acessar o local, que é um local de difícil acesso. E qual que é a maior dificuldade? É a lama? A maior dificuldade é a questão da lama, porque é um deslocamento muito difícil, não dá pra gente utilizar maquinário pesado, né, porque a lama não suporta isso. Pela própria quantidade de rejeito também, são profundidades muito grandes que nós temos que escavar e fazer todo o serviço de mapeamento, porque até o telhado das casas, das residências, muitas vezes está coberto pela lama. As medidas cabíveis para minorar o sofrimento de familiares de possíveis vítimas, bem como a questão ambiental. Por hora, é o que nós temos a informar aos senhores. O secretário, o senhor que esteve no local agora há pouco, não é? A informação do Corpo de Bombeiros oficial é de que 200 pessoas estão desaparecidas. Para a Prefeitura de Brumadinho, o número pode ser ainda maior? Eu acho que a gente trabalha nesse número mesmo. Mas a gente também está tendo uma certa dificuldade com a Vale. A Vale não está querendo passar informações, está muito redutível, não está tendo diálogo com a Vale. Então a gente está fazendo, à medida do possível, como município, para tentar ajudar. Só que a situação com a Vale não está tendo diálogo, você liga, ninguém te dá informação, você tenta conversar com um não pode, o outro não pode, o outro não pode. Então, infelizmente, com a Vale, nós não estamos conseguindo ter esse diálogo. Não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais e essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento. Até para derrubar uma árvore que já morreu, leva 10 anos. Você quer fazer uma pequena central hidrelétrica? É quase impossível. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA, prejudicando quem quer produzir. A gente está aqui agora em Casa Nova, um distrito de Brumadinho, e para atualizar um pouco das informações que a gente teve agora a partir das autoridades. A informação é que romperam 4 barragens, na verdade, uma grande e outras 3 menores. Existe uma 5ª barragem que é de água e não de rejeito, como as outras 4, que está trincada também em risco de rompimento. A informação é que existe uma estimativa de 350 mortos, foi destruído e o pessoal ainda está tentando localizar um refeitório, que é o refeitório da mina da Vale, e uma pousada e um restaurante que ficavam logo abaixo dessa estrutura do refeitório. Então esse é a maior concentração, pelo menos, descoberta até agora. Existem comunidades abaixo também que foram atingidas e que estão sendo avaliadas, estão sendo levantadas as informações. Existe agora um time grande de pessoas que estão fazendo monitoramento, acompanhamento, bombeiros, e está uma grande preocupação e uma incerteza do que vai ser o resultado e os desdobramentos disso. E a gente continua aqui firme para organizar, para prestar solidariedade e contribuir para o processo de luta e garantia de direito da população atingida, do meio ambiente, defesa e denúncia. O que nós estamos testemunhando no Brasil é uma terrível omissão das autoridades, uma leniência criminosa. Nós não tínhamos o direito de ver outro episódio como esse ocorrer apenas 3 anos depois de Mariana, sem que o Brasil tivesse promovido uma revolução nos sistemas de licenciamento, nos protocolos de fiscalização. No Congresso nós temos parlamentares que se empenham em aprovar projetos em favor da mineração, são apoiados por indústrias mineradoras.
são parlamentares, inclusive, que têm negócios privados envolvendo mineração, se envolveram na discussão do novo marco regulatório da mineração no Brasil. Nós temos hoje no Brasil esforços no sentido de flexibilizar a legislação ambiental, defendendo inclusive o autolicenciamento. Agora você imagina a Vale e outras mineradoras se autolicenciando. Se com o licenciamento do poder público essas coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo, o que será da gente, de todas as pessoas que vivem nas imediações de barragens, dessas populações que estão a jusante, rio abaixo, na região aonde, se houver um rompimento de barragem, é para onde o rejeito vai? Se essas empresas se autolicenciarem, como muitos defendem. Então a gente precisa dar o devido valor a processos de licenciamento que sejam, sim, rígidos, que os órgãos ambientais não sejam enfraquecidos, que evacuação geral da área. Procure o local mais alto da cidade. Evacuação de emergência. Procure o local mais alto da cidade. Meu nome é Maria Júlia, eu faço parte do MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Hoje é o dia 26 de janeiro, um dia depois do rompimento da barragem da Vale, na comunidade do Córrego do Feijão, município de Brumadinho, Minas Gerais. Nós agora tivemos a informação da Vale, há cerca de uma hora atrás, que 413 funcionários da empresa continuam desaparecidos, mas conversando aqui com moradores, vários já disseram pra gente que tem parentes que não estão nessa lista, então provavelmente esse número é maior. Tem a divulgação oficial de 10 mortos, mas o número também tudo indica que é maior, porque alguns corpos foram resgatados essa manhã, então um rabecão no centro da comunidade. É importante todo mundo ficar acompanhando, prestar solidariedade às vítimas e às famílias de todas as maneiras possíveis. E assim que a gente tiver mais informações oficiais, a gente vai tentar divulgar nos nossos canais. Meu nome é Frei Rodrigo Pereira, estou aqui em nome da Rede Igrejas Mineração e do GT Mineração da CNBB, infelizmente acompanhando mais um crime cometido pela empresa Vale, que destruiu uma grande região aqui em Brumadinho e arredores, com várias vítimas fatais. Existe uma lista da própria companhia Vale que nos fala de 413 pessoas desaparecidas, trabalhadores, funcionários da companhia, das quais 90 seriam pessoas contratadas, terceirizadas. Nós estamos vendo aqui como existe um descaso muito grande e a impunidade, 3 anos depois de Mariana. Aqui na região do fundo, na parte mais alta, era onde estava a parte administrativa e o refeitório. Vocês podem imaginar que irresponsabilidade muito grande de colocar abaixo a jusante de uma represa todas as instalações da empresa. Isso significa que a vida humana tem um valor muito pequeno, né? O minério e a sede do lucro é muito maior. Agora aqui a água já chegou no Paraú, contaminada e poluída pelos rejeitos da mineradora, já chegaram no rio Parauapeba. Esse rio é um grande afluente do São Francisco, né? Já foi destruído a bacia do Rio Doce, agora nós estamos destruindo a bacia do Rio São Francisco e infelizmente as autoridades, elas também têm uma culpa nesse processo. É o processo não só da impunidade do sistema judiciário, mas também de toda uma forma de flexibilização do licenciamento que ocorre no Brasil e principalmente aqui no estado de Minas Gerais. Se vocês imaginem que depois que houve o rompimento da barragem de Mariana, ao invés de aumentar a vigilância e de se fazer de uma forma mais séria o licenciamento, buscou-se a flexibilização, buscou-se a centralização para fugir os processos
de licenciamento das regiões onde as comunidades podem participar, ou seja, então nós vivemos todo um estado de exceção no qual os territórios vivem sob o domínio das grandes corporações minerárias e a população fica à mercê e o resultado é todo esse. Estamos aqui para dar apoio e solidariedade à população, mas principalmente para acompanhar na perspectiva de igreja, eu também como franciscano e família franciscana, mas especificamente para denunciar e para ver como que a gente pode colocar toda essa questão na pauta do dia a dia, porque essa não é a única barragem, existem outros locais pelo estado de Minas Gerais afora, onde famílias vivem muito próximas em áreas impossíveis de resgate. Do outro lado lá, eles colocaram lá uma barraca, fizeram uma reunião aqui, ensinou nós como é que nós ia socorrer, que quando acontecesse lá um rompimento, eles iam ligar a sirene lá para todos os moradores escutar e sair correndo, para se prevenir. Eles não fizeram isso. Eu só estou aqui viva, graças a Deus, para contar.